Começamos oprimidos pela sintaxe e acabamos às voltas com a delegacia de ordem política e social. Mas nos estreitos limites a quem nos coagem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer. Uma passagem não tão interessante assim é quando ele passa um tempo entre 31 e 33 sozinho em Palmeira dos Índios. Ló e os filhos ficam em Maceió. E ele escreve São Bernardo numa sacristia. Ele tinha sofrido um acidente e eu nunca consegui identificar, em todas as biografias de Graciliano, eu nunca consegui identificar esse acidente que ele sofre, que machuca uma perna e ele é operado pela primeira vez e de vez em quando essa ferida ela volta, ela é magoada. Então eu nunca consegui identificar direito que coisa foi essa. Espero nas próximas pesquisas conseguir identificar. Parece que foi fruto de uma queda, não tenho bem certeza. E Graciliano está sendo muitas dores nesse período, ele está inflamada o referido problema, e ele vai escrevendo São Bernardo com essa experiência de ter escrito Caetés, que é sobre a vidinha, né? A vidinha mesquinha, os grandes projetos que nunca vão se realizar, e agora vai escrever um romance social, que é São Bernardo, já em cima da experiência de ter sido prefeito, de ter lidado com coronéis. E aí São Bernardo vai ser terminado no final de 33 e é lançado em 34. Logo depois de Caetés. Sai Caetés no final de 33 e sai São Bernardo em 34. Vamos ver aqui uma palavra de Graciliano sobre a feitura de São Bernardo. Em outra carta, ele escreve: acabei agora a tarefa diária do São Bernardo. Os trabalhadores do eito descansam às 6 horas. Eu estou aqui desde 8 da manhã e já é meia-noite. Como amanhã temos correio, fico aqui à mesa uns minutos mais, conversando com você. Com a esposa, né? Através da carta. Amanhã não terei tempo para nada, porque essa gente do São Bernardo exige todas as horas que Deus dá. Depois de tudo pronto, acontecerá o que aconteceu ao Caetés. Olha o pessimismo de novo. Haverá no mundo um sujeito mais besta do que eu? Em todo caso, antes, esta ocupação de condenado que os fuxicos da política de Palmeira dos Índios. Então, também uma maneira de ele fugir a essa realidade da cidade de Palmeira. É preso em 36, como eu já falei, e em 38 vai escrever, aí sim, a obra que unanimemente todos chamam de principal, que é Vidas Secas. E aí Vidas Secas traz algumas características peculiares da obra de Graciliano. Fica quieto aí! Deita! Vem cá! Vou matar a baleia! Vou matar a baleia! Baleia! Que excomungado! Fica aí! Nojento! Tá bom! Tá doente! Não serve pra nada! É o único livro de Graciliano em que ele não deixa o narrador falar. O narrador não fala. O narrador é ele mesmo. É o primeiro livro escrito em terceira pessoa. Uma terceira pessoa também um pouco tímida, porque ele vai se lançar, ele vai lançar mão dos pensamentos de Fabiano. O personagem, o pai o líder daquela família de retirantes.
Então é um livro que é escrito na terceira pessoa, no entanto, utilizando exaustivamente o discurso livre indireto. Né? Fugiu aqui. O discurso livre indireto, que é a palavra do personagem pensando. Houve, inclusive, críticas na época, críticas de Osman Lins, ao dizer que Graciliano ainda deixou Fabiano pensar demais. Fabiano ainda seria o proprietário de um pensamento muito elaborado. Um romance em que as cachorras, os animais, a cachorra-baleia sonha, né? Graciliano tinha esse direito de fazer, tentar atingir o pensamento do ser bronco, como ele mesmo diz, do ser bronco do sertão. Então, ele fica nesse ato também, né? Nesse meio termo. É o romance em que ele é mais severo com o personagem, não lhe dando a voz, e, no entanto, é o romance mais repleto de compaixão. Porque, para esse sujeito que nunca tenha sido narrado daquela maneira, ele lhe dá pensamentos bastante profundos, mesmo que confusos, mesmo que incompletos. É engraçado que, logo depois de Vidas Secas, vem A Terra dos Meninos Pelados, que é um conto que a Globo adaptou recentemente. Por sinal, não assisti. Queria ter assistido. E vem um pequeno livrinho que ele escreve, chamada Pequena História da República. Nesse Pequena História da República, aí sim nós vemos um Graciliano quase humorístico. Ele vai pegar a história política da República e vai fazer um escarcéu com essa história política da República. Pequena História da República sai numa época em que Graciliano está trabalhando para o governo Vargas, o mesmo governo que tinha prendido o suposto revolucionário em 1936. Em 1939, Graciliano está trabalhando como revisor da imprensa de Vargas. Basicamente o mesmo emprego de Foca quando ele foi para o Rio de Janeiro fazer revisão. O emprego foi conseguido por Carlos Drummond de Andrade. Né? E em 41, Graciliano vai estar escrevendo na revista Cultura Política. A revista Cultura Política era a revista por excelência do governo Vargas. Existe uma carta de Graciliano que ele escrita a Getúlio Vargas. Essa carta está inédita, ela está sob minha posse, uma cópia dela, e a família tem a guarda do original. Essa carta nunca veio a lume, a não ser na minha dissertação, que nunca foi publicada, portanto ainda está inédita. Tem um trecho que política e literatura casam perfeitamente. E aí eu estou vendendo um pouco meu peixe, né, de por que eu, historiador, estou tão próximo assim da literatura. Nas palavras de Graciliano a gente vai poder um pouco entender. Graciliano está passando um dia na frente da Zé Olímpio, da livraria Zé Olímpio, José Olímpio, e olha na vitrine e vê um livro dele, Vidas Secas. Ao lado está um livro, Os Discursos de Getúlio Vargas. Os dois assim. Ele não era funcionário ainda, nem do DIP e nem era revisor. Mais tarde ele ainda vai ser inspetor federal do ensino médio no estado do Rio de Janeiro. Emprego que ele vai ter durante a vida todinha. Né? Ele escreve a carta. Eu não consigo dizer se essa carta chegou a Getúlio, se ele sequer mandou a carta.
mas o teor é bastante interessante. Diz ele: o meu editor referiu-me com entusiasmo à publicação de 50 milheiros dos discursos de Vossa Excelência. E isto me trouxe a ideia esquisita de que Vossa Excelência havia descido um pouco. Apesar de vivermos enormemente afastados, dentro de alguns dias nos encontraremos numa vitrine, representados por discursos políticos e por 3 ou 4 romances. Essa vizinhança me induz a apoquentá-lo, coisa que não teria sido possível antes de 1930. Em princípio de 1936, eu ocupava um cargo de administração de Alagoas. Creio que não servi direito. Por circunstâncias alheias à minha vontade, fui remetido para o Rio de maneira bastante desagradável. Ignoro a razão por que me tornei indesejável em minha terra. Acho, porém, que lá cometi um erro, pois encontrei 20 mil crianças nas escolas e em 3 anos coloquei nelas 50 mil. O que produziu celeuma. Os professores ficaram descontentes, creio eu. E o pior é que se matricularam nos grupos da capital muitos negrinhos. Vossa Excelência é um escritor. Olha a ironia de Graciliano. Vossa Excelência é um escritor. Muito embora lance seus livros com uma tiragem que nos faz inveja, não vai ganhar muito. E sabe que neste país a literatura não rende. Sinto muito, senhor presidente, haver-lhe roubado alguns minutos, mas a culpa é de Vossa Excelência, que vai editar o seu livro numa casa onde trabalha sujeitos completamente desconhecidos como eu. Para quem tinha armas completamente fracas e de papel, era essa única arma que um literato como ele, como Graciliano, dispunha. É a única maneira de ele entrar para a história, dele fazer diferença, dele fazer alguma mudança. Embora ele mesmo também não acreditasse que essa mudança fosse acontecer. Era um homem muito descrente da sua própria força. Como o tempo se avantaja, termino por aqui. Este foi o nosso encontro com o escritor Graciliano Ramos. No programa de hoje, você teve a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a vida e obra desse ícone da literatura brasileira, através do olhar do professor Fabiano Mendes. Nós ficamos por aqui. Até o próximo Encontro com Autores.